fazer quibe de berinjela? Se você nunca pensou nessa possibilidade, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a fazer essa delícia, que é uma alternativa vegana ao quibe tradicional. Mas não importa se você é vegano, todo mundo vai amar, porque ele fica crocante por fora, macio por dentro, muito saboroso e nem parece que a gente está comendo berinjela. É uma forma divertida e diferente de adicionar mais vegetais à sua alimentação, enquanto varia os preparos tradicionais no dia a dia. Assim você tem mais uma opção. Um dia você come quibe tradicional de carne e no outro um quibe vegano de berinjela. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e vocês sabem que aqui no canal eu gosto de trazer receitas diferentes para inspirar vocês, ajudar vocês a se alimentarem de forma mais saudável, comer mais vegetais, sem parecer que você está comendo sempre a mesma coisa e com muito sabor. É por isso que hoje eu trouxe uma receita que é tradicional, mas ao mesmo tempo diferente, que é um quibe, só que de berinjela. Essa é uma forma super legal da gente adicionar mais vegetais na nossa alimentação, porque a gente está fazendo uma receita tradicional que de repente a gente gosta, mas de uma outra forma com um vegetal. E essa é uma receita vegana, mas mesmo se você não é vegano, você vai amar essa receita. Ela é muito fácil, muito prática de fazer, fica muito saborosa. E se você não é vegano, ela é só uma alternativa, uma possibilidade a mais de você variar o quibe. Então um dia você faz um quibe tradicional, no outro você pode fazer um quibe de berinjela. Então se você quer aprender a fazer esse quibe de berinjela maravilhoso que fica crocante por fora, macio por dentro, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! E vamos lá começar a nossa versão de quibe vegano, que é muito fácil, muito prático de fazer. A gente precisa de uma xícara de trigo para quibe e a gente vai hidratar esse trigo para quibe com 1,5 xícaras de água. A gente vai precisar também de uma berinjela e aqui eu tenho os temperos. Eu vou usar cebola, uma cabeça de alho que eu vou assar para fazer aquele famoso alho assado que eu já mostrei aqui algumas vezes. Vou usar também coentro e hortelã e um pouquinho de cominho. E como eu quero modelar esse quibe, a gente vai precisar colocar um pouquinho de uma farinha, alguma coisa que ajude a dar a liga. E aí aqui eu escolhi a farinha de mandioca, eu vou usar mais ou menos meia xícara, mas isso pode variar um pouco dependendo de como tiver a consistência ali da berinjela, do quibe. Então pode ser que eu precise usar um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu vou colocando aos poucos. Você pode usar farinha de trigo ou uma outra farinha que você queira. Eu gosto da farinha de mandioca, acho ela neutra e ela combina bem com o quibe. Eu vou começar hidratando o trigo para quibe, porque ele precisa hidratar por pelo menos meia hora. Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 200 graus, porque enquanto o quibe está aqui hidratando, a gente vai cuidar da berinjela e do alho assado. Mas eu vou começar colocando a água aqui. E uma sugestão que eu dou é que sempre que a gente vai hidratar, por exemplo, quando a gente trabalha com cuscuz marroquino, a gente costuma colocar água fervendo. Aqui eu não preciso usar água fervendo, mas eu gosto de colocar água pelo menos morna. Então essa 1,5 xícaras que eu tenho de água aqui tá morna. Agora é só a gente reservar e deixar o trigo aqui hidratando. Como eu falei, a gente tem que deixar por pelo menos meia hora. Se você tiver até 1 hora, melhor. De qualquer forma, a berinjela ainda vai levar um tempinho no forno, então vai ser mais ou menos o tempo da gente deixar o trigo hidratando. Eu vou assar a berinjela no forno até a casca começar a ficar escura, como se tivesse quase queimada e o centro ficar bem macio. Se você tiver um fogão a gás, você também pode colocar a berinjela direto na boca do fogão, porque ela vai ficar bem defumada e vai dar um sabor ainda mais especial. Como o meu fogão é de indução, não tem muito sentido fazer isso porque acaba não defumando muito. Então eu prefiro colocar no forno, eu acho que assim é um pouco mais rápido também, facilita ela ficar macia por dentro. Então eu vou fazer isso, até porque eu vou aproveitar que eu vou assar a berinjela, eu vou colocar junto no forno uma cabeça de alho pra gente fazer aquele alho assado que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, que fica com um sabor super especial, ele tira um pouco daquele gosto forte do alho, então fica perfeito para essas receitas, para fazer pastinha como hummus, para fazer o quibe, então eu prefiro assar o alho que perde um pouco aquele gosto de alho cru. E para assar a berinjela e o alho, eu gosto de embrulhar em papel alumínio. Eu acho que embrulhar em papel alumínio facilita ela ficar macia por dentro sem torrar tanto por fora. A gente quer que ela fique quase queimada por fora, mas ela também não pode queimar tão rápido a ponto de não ficar macia por dentro ainda.
Então eu gosto de colocar o papel alumínio porque eu acho que a gente consegue controlar melhor. E para fazer o alho assado eu gosto de fazer a mesma coisa. Eu dou uma cortada aqui nesse topo da cabeça do alho e aí eu embrulho em papel alumínio também. Se você me segue lá no Instagram, você já deve ter visto esse mesmo procedimento que eu fiz de assar a berinjela para fazer como se fosse uma berinjela defumada, que eu fiz um molhinho de berinjela e pimentão muito gostoso. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá seguir. Eu dou uma cortada aqui e aí eu gosto de temperar com um pouquinho de azeite, de pimenta do reino, e aí é só embrulhar. Agora é só a gente levar a berinjela e o alho para o forno até eles ficarem macios. O alho tende a ser um pouco mais rápido do que a berinjela leva uns 30 a 40 minutos, mas isso depende um pouco do seu forno. Então, se você tiver em dúvida se ela já está bem macia por dentro, você pode abrir o papel alumínio, espetar com um garfo e ver se você consegue espetar bem, se ela já está bem macia, e aí ela está pronta. Enquanto a berinjela e o alho estão assando ali no forno, peguei meu mini processador e eu vou colocar os temperos aqui dentro pra gente conseguir picar bem fininho. Quando eu vou formar uma massa e eu uso temperos como cebola, que são mais em pedacinhos, eu gosto de usar o processador porque eu acho que a gente consegue picar mais fininho. Porque às vezes picando na mão ficam pedaços um pouco maiores e às vezes não se mistura tão bem, a massa fica com aqueles pedaços maiores. Então eu gosto do processador. Mas se você quiser, você pode picar na mão. Mas basicamente eu vou pegar a minha cebola, vou cortar em pedaços e aí eu vou juntar aqui com o coentro e a hortelã. O limão e o cominho eu adiciono depois na mistura já do quibe com a berinjela. Minha pastinha de tempero tá pronta. Eu vou guardar aqui o processador. E agora é só a gente esperar a berinjela e o alho assado ficarem prontos e misturar tudo para modelar os nossos quibes e levar pro forno. Olha só como a berinjela murchou bastante, tá bem macia. Vou deixar a berinjela e o alho darem uma esfriada aqui pra gente conseguir modelar sem se queimar. Enquanto isso, eu vou cuidar do trigo para quibe. Dá pra ver que o trigo tá bem hidratado, ele já absorveu bastante a água, mas ainda tem um pequeno excesso de água aqui. Então, o que eu vou fazer é que eu vou escorrer esse trigo para quibe. Eu recomendo que você faça isso sempre, porque sempre fica um restinho de água, e principalmente se você for querer modelar, quanto mais água tiver, mais difícil vai ser de modelar, mais farinha você vai ter que colocar. Então, é legal escorrer o excesso de água. E mesmo quando você vai fazer um quibe, por exemplo, de tabuleiro, né, que você só vai espalhar o quibe assim, também é legal tirar o excesso de água, porque ajuda o quibe a ficar com uma consistência melhor. Então, eu vou pegar uma peneira para escorrer o trigo. E olha só como sai água. E você ainda pode pegar uma colher ou uma espátula e dar uma apertada assim para sair o excesso de água. Peguei uma tigela aqui onde eu vou misturar tudo e vou colocar o trigo aqui dentro. A berinjela já deu uma esfriada, eu vou cortar. E agora com uma colher a gente vai raspando toda essa polpa aqui. E ao invés de jogar direto essa polpa ali no trigo, eu vou colocar aqui num outro recipiente, só para ficar mais fácil da gente amassar melhor. E aí eu vou misturar também com alho assado. A ideia é a gente pegar essa polpa que fica bem macia por dentro da berinjela e não pegar muito da casca. Vou espremer o alho assado aqui, olha só como ele sai bem fácil. E aí a gente só vai amassando assim com um garfo pra virar uma pastinha mesmo. Porque se a gente jogasse a berinjela direto ali no trigo, a gente não ia conseguir talvez amassar tão bem. Por isso que eu gosto de fazer separado. E aí agora eu vou jogar aqui dentro. Agora que eu já misturei o trigo com a berinjela e o alho assado, só falta colocar
essa pastinha de cebola e as ervas que a gente fez antes, então vou adicionar ela aqui. Vou temperar também com sal, pimenta do reino. Vou adicionar o cominho e aí eu vou colocar também o suco de meio limão. Pode colocar outros temperos que você quiser. É que eu acho que essa combinação das ervas, da hortelã e do coentro e do cominho com o quibe combina muito bem. Combina muito bem com berinjela também. Mas você pode colocar páprica, outros temperos que você quiser. Peguei aqui a forma onde eu vou assar os quibes. Eu não desliguei o forno quando eu tirei a berinjela e o alho assado. Eu só diminuí para 180 graus, que é a temperatura que a gente vai assar os quibes. E agora eu vou começar a misturar isso aqui com as mãos, vou adicionando a farinha de mandioca conforme seja necessário, até eu chegar numa consistência que eu consiga modelar. Então eu vou adicionando aos poucos e quando eu conseguir modelar, eu não adiciono mais farinha de mandioca. Eu quero que fique uma mistura mais sequinha, assim que eu consiga modelar, mas eu não vou exagerar na quantidade de farinha. Então eu vou adicionando aos poucos. Ainda tá um pouquinho úmida, então eu vou adicionar um pouquinho mais de farinha. Agora eu já cheguei numa consistência, ó, que eu tô conseguindo modelar. Então, vou formar meus quibes e colocar na forma. E você pode modelar no tamanho que você quiser. Quibes modelados, a receita rendeu 15 quibes e antes de levar para o forno, eu gosto de dar uma regada com um pouco de azeite para ajudar a ficar um pouco mais dourado. E agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 20 a 30 minutos até ele ficar dourado e crocante por fora e macio por dentro. Gente, olha que lindos que ficaram os quibes. E aqui eu servi com um molhinho bem simples de iogurte com tahine. Se você é vegano, você pode servir com uma maionese vegana. Você também pode servir com hummus, que combina muito bem. Mas aqui eu quis fazer um molhinho mais simples, só iogurte e tahine. E agora vamos comer, porque eu quero que vocês vejam como eles ficaram por dentro. Gente, esse quibe de berinjela fica simplesmente incrível. Façam em casa e me contam, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma ótima opção de lanche, mas também para você receber os amigos, também pode complementar a sua refeição, é super versátil. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram, que eu adoro ver vocês fazendo as receitas, adoro saber que eu estou ajudando vocês a se alimentar mais saudável de forma prática, fácil e com muito sabor. E é isso, beijo e nos vemos no próximo vídeo.